que a cor azul nas placas de indicação representa? Riscos na pista? Não. Riscos, perigos e circunstâncias perigosas. Quem alerta sobre isso são as placas de advertência. Não se esqueça, esse aqui é um A. Regras obrigatórias. Quem obriga nas placas são as placas de regulamentação. Então, só para a gente relacionar com a cor, tá? Porque aqui a questão está falando placa azul, as de advertência são de cor amarela. As de regulamentação tem cor predominante vermelha, que a borda dela, na verdade, é vermelha, mas é a cor que mais chama atenção. Informações úteis ao motorista? Opa, essa. Situações emergenciais? Não. Aí seria, talvez, aqui na placa de serviços auxiliares, pronto-socorro, coisa do tipo. Então, letra C é a que melhor se enquadra aqui dentro da pergunta. Qual é a principal função das placas verdes? Perceba que é muito perguntado sobre cores de placas, que é para você, a primeira coisa que o motorista precisa aprender é em relação à cor da placa. O que é uma placa verde? Uma placa amarela, uma placa branca, uma placa azul, uma placa predominantemente vermelha, uma placa amarela? O que ela representa para mim quando eu bato o olho? É importante demais você entender isso. Indicar escolas. Escolas vai ser placa de cor amarela, são as de advertência. Alertar sobre riscos. Riscos também é placa amarela, são as de advertência. Imposição. Imposição é mandar, assim como ela poderia também proibir. Impor ou proibir. Essas são as placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular. A cor predominante delas é a cor vermelha, porque apesar delas terem um fundo branco, a orla dela é vermelha, a borda externa é vermelha, e essa é a cor que mais chama atenção, então a cor predominante é a vermelha. Orientar destinos e direções? Isso, placa verde são aquelas placas retangulares que vem em nome de cidades. A distância, vamos botar 10, 15 e 20. E a direção, mostrando qual que é a direção. Fechou? Letra D de dado a resposta. Placas marrons servem para indicar o quê? Marrons são as placas de atrativos turísticos. Tem isso aqui? Atrações turísticas e culturais, tá? Letra A a resposta. Proibições são as placas de regulamentação, cor predominantemente vermelha. Faixas exclusivas, também regulamentação, cor predominante vermelha. E se você não entendeu o que faixa exclusiva, poderia ser uma faixa exclusiva para circulação de ônibus, por exemplo. Área escolar, aí já são as placas de advertência, que é na cor amarela. Letra A. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual é o papel das placas brancas dentro das placas de indicação? Quando fala dentro das placas de indicação, é porque nós temos 3 grupos de placas. Nós temos placas de regulamentação, que são aquelas no formato circular. Nós temos placas de advertência, que são aquelas no formato quadrado, colocado na posição vertical, essa aqui de cor amarela. E nós temos placas de indicação. E as de indicação elas podem ser verdes, azuis, brancas, tem de cores diversas. E ele quer saber, as brancas, qual é o papel delas dentro desse conjunto aqui de indicação? Reforçar mensagens educativas. Olha, as placas educativas elas têm cor branca. Pode ser essa a resposta. Indicar oficinas. Se está te indicando ali uma oficina mecânica, uma borracharia, um hotel, um restaurante, isso é placa de serviços auxiliares. São do grupo de indicação. Está dentro do grupo indicação, mas não são da cor branca. Fechou? Então, essa não é. Informar sobre pedágios, mesma coisa. Serviço auxiliar, são do grupo indicação, mas não é da cor branca, são de cor azul. Tanto a de cima quanto a de baixo aqui, tanto a B quanto a C são de cor azul. Alertar sobre perigo não é nem do grupo indicação, isso aqui é do grupo advertência. E é de cor amarela. Não tem nada a ver com branca. Então tá fora. Letra A, a resposta. A placa SAU 26 indica o quê? Essa placa aqui com o ônibusinho desenhado de lado. Terminal ou ponto de transporte. Trânsito lento, área perigosa, proibição. Ó, só eliminar aqui primeiro, ó, proibição. Quem proíbe é placa de regulamentação com tarja proibitiva. Tá fora. Área perigosa. Perigo, quem alerta sobre perigo são placas de advertência, aquelas amarelas.
tá fora. Trânsito lento, nunca vi isso em placa. Já vi isso em painel eletrônico, painel luminoso, tá fora. Só sobrou a letra A, então tem que ser ela a resposta. Agora calma, presta atenção porque tem erro nessa resposta. E o Detran talvez tenha que corrigir essa questão que a Secretaria Nacional de Trânsito disponibilizou para você estudar, mas que o Detran pode fazer ajustes, então presta atenção. Essa placa, ela significa ponto de parada. Professor, não é ponto de ônibus? Não. É ponto de parada. Por quê? Porque nesse local não é só um ônibus que pode parar ali para embarcar e desembarcar passageiros, não. O seu automóvel pode, uma motocicleta pode. Parar, estacionar, nem o próprio ônibus pode. Nem o próprio ônibus pode estacionar. Agora, parar, encostou, embarcou, desembarcou alguém, qualquer veículo. Por isso que ela não pode ser chamada de ponto de ônibus, ela tem que ser chamada de ponto de parada. E aí, aqui fala, ó, ponto, beleza. Esse item aqui está certo. Ponto de transporte. O transporte pode ser de carga ou de pessoas. Isso aqui não é local de carga e descarga. Então, isso aqui já ficou meio certo. E aqui tem um outro problema maior ainda, terminal. Você sabe por que não serve? Porque a placa de terminal rodoviário, ela vem com o ônibus desenhado de frente e em cima do ônibus tem tipo um telhadinho assim, ó, para representar que é a rodoviária mesmo. Então já é a segunda vez que eu vejo essa placa aqui ser confundida com terminal dentro dessas perguntas que a Senatran disponibilizou para você estudar. O meu papel é te mostrar e te alertar. Se cair do jeitinho que está aqui, você já sabe marcar. Mas se cair diferente, saiba porque foi o seu Detran que ajustou. Beleza? Então esse terminal aqui não serve. O ponto ok, e é ponto de parada, não é ponto de ônibus. E o transporte aqui ficou meio certo, porque o transporte pode ser de carga ou pessoas. O ideal seria ter colocado aqui ponto de parada. Essa seria a resposta adequada. Mas letra A aí. A placa SAU08 indica o quê? Essa placa, eu estou vendo aqui um pneu. Pneu nos remete ao quê? Oficina, hotel, borracharia, o que vocês acham? Curva perigosa? Perigo, quem alerta sobre perigo são as placas de advertências, as amarelinhas. Então tá fora. Borracharia? Claro, né? Radar? Isso aqui não parece um radar, não. Restrição de tráfego? Restrição quer dizer... Restrição é o mesmo que proibição. Guarde isso. Talvez você não tenha muita familiaridade com termos mais... um pouco não tão populares, restringir ou restrição é o mesmo que proibição. E quem proíbe é somente placa de advertência com tarja proibitiva. Fechou? Então aqui não é B de bola mesmo, confirmando aí para você. Uma placa marrom com símbolo de árvores indica o quê? Essa placa aqui. Estou vendo árvores, estou vendo uma gangorra também, uma balança. Essas placas marrom são placas de atrativos turísticos, tá? Ou atrativos culturais. Perigo? Não. Quem alerta sobre perigo são placas de advertência. Elas têm a cor amarela. Desvio, da mesma forma, são placas, aí nesse caso aqui laranja, tá? Porque é uma coisa temporária. Placa de desvio. Parque urbano, essa é a resposta. Área escolar, também é placa amarela de advertência. Letra C aí a resposta. Pedro avista placa verde, indicando duas cidades a 200 metros. O que isso sinaliza? Olha, imagina essa placa. Vamos imaginar. A gente precisa imaginar, porque às vezes a questão parece muito fácil e traz uma pegadinha. Aqui tem uma cidade, aqui tem outra cidade. 200 metros. Será que essas duas cidades estão a 200 metros? Não é nem quilômetros, não é metros. Não tem como, né? Senão ficaria uma cidade dentro da outra. Então, essa placa, com certeza, ela não está indicando que essas duas cidades ficam a 200 metros. Viu a pegadinha aí? Então vamos ver. Velocidade máxima? Não. Quem regulamenta a velocidade máxima é placa de regulamentação, 80 km por hora. Curva fechada, aí são as placas de advertência, né? Distância até o ponto de decisão da bifurcação. Ah, que legal. O que é uma bifurcação? Você está indo por aqui, vai chegar num determinado ponto que você vai ter que escolher esse ou esse lado. São duas cidades, não são? Imagine que aqui fica a cidade A e aqui fica a cidade B. O que esses 200 metros estão representando? As cidades? Não, o ponto de bifurcação. Ó, daqui 200 metros vai ter uma bifurcação
E você vai precisar decidir se quer ir para a cidade A ou para a cidade B. Sacou? Essa é a resposta. Também não pode ser área escolar, porque a área escolar é placa de advertência amarela. Qual a diferença entre placas azuis e verdes? A cor, né? Brincadeira. Dentro da categoria indicação. As placas verdes alertam perigo. Não, quem alerta perigo são placas de advertência. E as azuis impõem regras. Não, quem impõe regras são placas de regulamentação. Então, letra A, toda errada. As azuis informam serviços. Opa, realmente, aquelas placas vêm no formato retangular, em pé. Aí tem lá, borracharia, né? Tem um pneu aqui e tantos metros. Placa azul, o fundo dela é azul. E as verdes orientam trajetos. Ok, isso aí, ó. A cidade tal fica para tal lugar. Tem a setinha apontando, né? Essa é a resposta. As azuis indicam proibições? Não, gente. Quem indica proibição ou quem regulamenta, determina proibição são placas de regulamentação. E as verdes são temporárias? Não, placas temporárias são de cor laranja. Não se esqueça disso. Nenhuma, não. Letra B de bola mesmo a resposta. A placa SAU-10 indica o quê? Essa placa. Gente, essa cruz vermelha é mundial, né? Todo mundo sabe. Isso aqui é um hospital, serviço de pronto-socorro, serviço médico. Igreja não é, pronto-socorro está aqui, curva perigosa não é, radar não é, fácil demais, B de bola a resposta.